inscrição da IMV. Só deixar para fazer as inscrições na véspera. Não, você não é mais assim. Olha para o seu irmão e fala assim: você não é mais assim. Fala assim: você não é um peru de Natal que morre na véspera. Você é mais do que isso. Então você pode fazer sua inscrição, faça logo. Você pode dividir até 10 vezes no cartão, tá bom? Você não pode deixar de estar, que vai ser uma bênção para a sua vida e para quem você quiser convidar, tá bom? Amém? Nós estamos na série sobre avivamento e nós vamos prolongar a série. Até então, o nosso intuito era encerrar a série hoje, mas Deus tem falado com a gente, Deus tem ministrado o nosso coração e a gente quer aprender um pouquinho mais sobre avivamento. Então nós vamos esticar um pouquinho mais essa nossa série de avivamento. Esse é o terceiro domingo da série do avivamento que nós estamos trabalhando. E nós estamos falando, junto ali com o livro de Abacuque. E hoje eu não vou falar de Abacuque, hoje nós vamos falar outra coisa, mas eu quero primeiro nos situarmos para que a gente entenda até aqui o que foi falado, o que foi ministrado. Tantas coisas Deus falou no nosso coração. Mas quando nós olhamos para o livro de Abacuque, então, se você quiser até lançar aqui o livro de Abacuque, ele é pequeno, dá para você pegar mais ou menos os insights que eu vou dando aqui, Vanusa, aí você vai jogando ali. O primeiro capítulo de Abacuque é uma sentença, é o primeiro livro de Abacuque, o primeiro capítulo de Abacuque, e o Abacuque, ele não é um profeta profissional de ofício, o Abacuque é uma pessoa comum, o Abacuque provavelmente é um adorador da casa do templo. E Deus acha Abacuque, na verdade Abacuque ele tem uma dúvida, ele tem um questionamento no coração dele. Abacuque ele faz perguntas, ele é um perguntador. Mas a gente traduziu essas perguntas ou essas declarações que Abacuque fala, a sentença revelada ao profeta Abacuque, é o título, pode ir descendo um pouquinho, vai passando. E ele fala assim: até quando? Fala comigo assim: até quando? E o que eu me lembro aqui agora, que esse até quando virou uma indignação do coração. Aquilo que no seu coração nos indigna, aquilo que no seu coração nos perturba, aquilo que no seu coração a gente não entende porque as coisas estão assim, porque as coisas acontecem e procedem dessa forma. Então no coração de um Abacuque é uma pergunta: até quando? E ele fala: até quando eu vou clamar? Até quando eu vou escutar? E o Senhor não vai me escutar? Eu estou clamando, eu estou gritando. Até quando eu vou gritar violência e o Senhor não vai salvar? Até quando? Vamos lá, até quando o Senhor vai me mostrar iniquidade? Eu estou vendo maldade ao meu lado. E por que o Senhor está me fazendo ver tanta opressão? Estou ficando angustiado, Deus. Pois a destruição, a violência estão diante de mim. Eu estou vendo que vai lascar tudo. E está tudo aumentando, a contenda aumentou, o litígio aumentou, a lei se afrouxou. Até quando? Então, lembra disso? Então nós trabalhamos até quando com uma indignação do nosso coração. E naquele dia nós oramos, aquele dia Deus reviveu algumas indignações, Deus te fez você ficar indignado, quem não estava, Na verdade, você não conseguiu ficar inerte, a uma reação da palavra que chegou no meio do seu coração. Mas quando a gente vai, para o capítulo 2 de Abacuque, então a gente vê uma postura diferente do profeta Abacuque. Se lá no primeiro capítulo ainda ele está levantando uma questão, ele está querendo saber por que o mal existe e por que os ímpios eles parecem que prosperam, são abençoados, e a quem é justo só está levando na cabeça, e só de mal a pior. Então ele tem uma pergunta, ele tem uma dúvida, ele está revoltado, ele acha isso uma injustiça. Então no capítulo 2 ele sai daquela declaração de reclamação, fala assim: reclamação, e ele toma uma atitude, fala assim, ele toma uma atitude. Por que ele toma uma atitude? Porque ele para de ser um menino chorão, ele passa a ser então agora o homem que busca Deus. Agora ele se aplica em buscar Deus, ele se aplica em conhecer Deus, ele se aplica em saber. E quando ele vai lá, aquela palavra-chave: pôr-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Ali é um homem com uma atitude. Fala comigo assim: o reclamão tem uma atitude. Ele se coloca
Na torre de vigia. Colocar-se na torre de vigia não é um dia de oração, são dias de persistência em oração. Sabe, toda vez que eu percebo Abacuque aqui, eu me lembro do contexto do qual nós vivemos, quando a gente se depara com pessoas que estão vivendo as suas angústias das suas vidas, sem contar as nossas próprias, mas pessoas que descarregam sobre nós as angústias do coração. E normalmente a pessoa, quando ela descarrega uma angústia do coração para a gente, ela pede para a gente fazer o quê? Ela pede para a gente orar. E ela fala assim, lembra de mim, ora por mim. E na maioria das vezes eu sou levado a entender que essa pessoa, ela não ora por ela. E ela quer que as pessoas resolvam o problema da vida dela. Então ela está sempre pedindo para que alguém ore por ela. E não há nenhum problema de pedir para que pessoas orem. Eu peço pessoas para orarem por mim, nós precisamos ser uma comunidade de intercessor. Mas o que eu quero levantar aqui é o seguinte, que na maioria das vezes nós nem mesmo perseveramos na nossa própria oração. Abacuque não é assim. Abacuque, ele tomou uma atitude, ele é perseverante na sua oração. E quando ele persevera na oração, na torre de vigia, quando ele se coloca atento a ouvir o que Deus quer falar com ele, então Deus responde o profeta. E quando Deus vai responder o profeta, ele responde, mas não era a maneira como o profeta queria ouvir a resposta. Então a gente vai ver o agravamento da crise do coração de Abacuque. Abacuque, em um certo momento, parece que ele quer ensinar Deus a ser Deus. Ele quer falar com Deus o que Deus precisa fazer. Abacuque, em determinado momento, ele dá lição de moral para Deus e até adverte Deus falando assim, mas se essa nação vier contra nós, o Marduque, que é o Deus deles, vai ser exaltado e tu, Senhor Deus, vai ser difamado. Eles vão dizer que o Marduque é mais poderoso do que o Deus de Israel. Então o Abacuque, ele não entende. E como ele não entende, Abacuque entra em crise. Abacuque não sabe por que as coisas acontecem com ele, está em crise. E o mais incrível é que Deus está levando ele para a crise. Mas no momento da crise de Abacuque, Abacuque entende. Porque Abacuque conhece Deus. E ele conhece que Deus ele é soberano, que Deus vai fazer justiça. E ele aprende uma coisa interessante, ele aprendeu com Deus que a resposta de Deus para a situação que o povo dele estava vivendo era o justo. E ele fala assim, o justo viverá pela fé. Então veja, naquele exato momento, enquanto Abacuque ele está querendo que Deus ele faça algo, que ele intervenha em algo, Deus está dizendo o seguinte, Abacuque, você é a minha resposta que eu dou para essa geração. Você é o justo. Que mesmo diante de tantas situações, sem entender e sem compreender porque elas acontecem com você, você não deixou de acreditar em mim, e de me honrar e me glorificar. Então, Abacuque, eu preciso de homens como você, Abacuque, que abraça-me, né? Abacuque significa abraço. Você precisa de pessoas como você, Abacuque, porque o mundo precisa ver os meus Abacuques. O mundo precisa ver que os meus Abacuques continuam me adorando, continuam me exaltando, me glorificando, mesmo diante de tudo aquilo que está na frente dele, do cenário que está diante dele. Mas quando ele está assim, ele está firme, ele é fiel, ele não se arreda. Então, quando você começa a ver que está todo mundo desesperado e alguém está tranquilo, o tranquilo chama a atenção dos desesperados. E quando desesperados, então, vê alguém que não está desesperado como ele e milhares de pessoas estão, fatalmente ele vai olhar para aquele, para ridicularizá-lo ou também para perguntar, por que você não está atemorizado? E quando se faz essa pergunta para um Abacuque, o Abacuque dá razão da sua fé. Então, quando ele dá razão da sua fé, ele traz esperança, ele é luz no meio de umas trevas. Ok? Glória a Deus. Então, amém. Então, a gente trabalhou isso nesses 2 últimos domingos. Se você não esteve presente, se quiser ver o que nós pregamos, no YouTube, só dá uma olhadinha lá nas pregações anteriores, você vai ser ministrado por ela. Estou fazendo um resumo para você. Mas Abacuque fala a respeito de um tempo terrível, uma sociedade terrível. Está falando a respeito de violência, está falando sobre contenda, litígio. Está falando que ninguém leva mais a atenção à palavra, à Bíblia, à vontade de Deus. Todo mundo está pervertendo. O mundo está em colapso. O mundo inverteu, está de cabeça para baixo. E aí eu te pergunto, quando nós olhamos para esse contexto de Abacuque,
o contexto de Abacuque é diferente do contexto meu e seu que a gente vive hoje? É ou não é, é diferente? Não, não é diferente. Então nós vivemos também os nossos períodos de crise. A sociedade está em crises, crise de valores, crise de ética. Nós estamos falando de uma perversão de verdade. Mentira se tornou verdade, e a verdade se tornou uma grande mentira. Nós estamos vivendo um momento onde tudo está colapsando. A igreja está sendo perseguida. Nós estamos vivendo realmente dias terríveis. E quando nós estamos vivendo dias terríveis, então eu faço menção de uma fala de Finney. E Finney, ele fala uma coisa interessante. Ele vai dizer o seguinte: um avivamento espiritual sugere a ideia de que houve antes um declínio espiritual. Então, o que Charles Finney fala? Sempre quando nós começamos a clamar por um avivamento, é porque nós estamos vivendo um período de declínio moral, espiritual, de todas as sortes, todas as grandezas. Então, é quando nós olhamos e clamamos os céus e buscamos Deus para que Ele possa intervir, nos socorrer. Se você olhar, por exemplo, Deus, quando Ele traz Moisés para uma cena, a cena da qual Moisés é inserido nela é uma cena de opressão, escravidão do povo de Deus. E Deus responde para Moisés assim: Moisés, tenho visto e tenho ouvido a opressão que o meu povo está sofrendo e tenho ouvido o clamor do meu povo. Então a primeira coisa que Deus fala para Moisés: eu não estou imparcial, eu estou vendo, eu estou conhecendo. E Moisés, ele fica feliz. Eu imagino que se nós estivéssemos lá, ficaríamos muito felizes, porque a gente poderia falar assim: é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Ele já viu, ele já ouviu, agora ele vai agir. Fala assim comigo, fala assim, fala com o seu irmão assim: mas verdadeiramente ele agiu. Através de quem? Através de quem? Do anjo? Dos exércitos celestiais que vieram, desceram, fizeram guerra lá? Ele agiu como? Como? Ele agiu através de Moisés. E ele falou assim com Moisés: Moisés, eu vou enviar você. E o Moisés, ele bambeou as pernas, morrendo de medo. Moisés deu as desculpas plausíveis, verdadeiras: eu não sou capaz, sou pesado de língua, né? Não posso, eu acabei de cortar minha unha, sei lá, um negócio assim meio esquisito, né? Envia quem o senhor tiver que enviar, menos a mim. Moisés até disse isso: envia quem o senhor tem que enviar, o senhor escolheu a pessoa errada. Você está entendendo isso também, em nome de Jesus? Quem tem uma angústia no coração, quem tem, verdadeiramente, se você já identificou como é que é o nome que eu dei mesmo, Vitor? Não é angústia? Você já identificou a sua indignação? Quem já identificou a indignação do coração? Quem tem uma indignação no coração? Levanta a mão, deixa eu ver aqui. Ok, amém. Você está orando sobre isso? Está orando? Está orando de verdade sobre isso? Amém. Deus já respondeu para você alguma coisa sobre isso? Já? Você está achando que ainda é o irmão que vai? Você está achando que a resposta que você está aguardando é o irmão? Irmão, presta atenção. Se Deus colocou uma indignação no seu coração, se Deus fez você ver algo, Deus quer usar você. Deus quer fazer através de você. Eu não sou capaz. Que novidade você está falando? Todo mundo sabe disso. Você não sabe, Milena? Que a Isabela e o Vitor não são capazes de fazer nada? Você não sabe, Maico? Que todo o povo que está aí ao seu redor não é capaz de nada? Nem você é capaz de nada, nós somos todos estragados. Então olha para a pessoa e fala assim: você também não é capaz, está achando o quê? Que você é o bonzão? Olha para a pessoa e fala assim: tu é estragado. Mas tu é um estragado transformado. Porque Jesus mudou você, então você já não é mais estragado. Você foi modificado, transformado. Amém? Deus mudou você. Agora, irmãozão, amém, concordamos com uma outra verdade aqui. Então, sai desse lugar de achar que Deus tem que mandar o outro.
Vamos agora caminhar e vamos entrar na ministração então da noite. Amém? Aperta o cinto, vamos decolar. A Érica, profeta, pastora Érica, minha esposa, ela iniciou esse culto lendo sobre o quê? Qual o ambiente? Um vale de ossos secos. Mas não é só isso. Um vale de ossos secos, mas o quê? Qual o ambiente? Se está seco, está de morte, né? Tá, vamos lá. Essa é a questão óbvia. Amém. Mas ele é seco, tem morte, está seco, mas tem mais o quê? Tem uma chave. Ezequiel 37, vai lá, cola lá. Não, ele é profético, mas qual é o estado? O que o profeta viu? A gente tem que ser detalhista no que a gente está vendo, tá? O que o profeta viu? Um exército de ossos sequíssimos. Mais o quê? Eles estavam como? Espalhados. O que está rindo aí, Wesley? O que falaram aí? Estavam o quê? Chutaram ali? Rapaz, vocês estão igual lá. Eu não sei nada, chuta C. C de Cristo. Então dá que Cristo não erra, né? Ou de D de Deus, né? Amém? Amém. Então veja. O ambiente era de ossos sequíssimos, estavam espalhados. Fala comigo assim, espalhados. Qual nome a gente pode dar para esse cenário? Um cenário de caos. Um cenário de caos. Não tem concordância. Está tudo espalhado. Está tudo seco. Está tudo terrível. Amém? Esse ambiente é bom ou é ruim para o avivamento? Esse ambiente é bom ou ele é ruim para o avivamento? Quem acha que é bom, levanta a mão. Quem acha que é ruim, levanta a mão. Quem não acha nada, levanta a mão agora. Olha, esse ambiente ele é totalmente propício para um grande avivamento. Porque o avivamento, o que ele traz o avivamento? Lá em Pentecoste, qual foi a simbologia do avivamento? Qual foi? Vai lá, estou em Atos 2 agora. Qual a simbologia que aconteceu? Eles estavam reunidos no cenáculo, o que aconteceu? Vieram o quê? Língua repartidas como de fogo. Fala assim, língua de fogo. Fala assim, mal. Eles foram cheios de quê? Eles foram cheios de espírito. E o espírito ali, caracterizado é o espírito do quê? Espírito do fogo, gente. Olha assim, espírito do fogo. Do fogo. Que trouxe uma língua. Então, quando a gente está pensando no avivamento, o avivamento tem a ver com eu estou insistindo para você pegar comigo, tá? Tem a ver com um fogo. João Batista, quando foi batizar Jesus, ele fala assim, eu te batizo com o quê? Com água. Mas virá aquele que batizará com um fogo, do qual eu não sou digno de desatar suas sandálias. Então, o que acontece? João Batista sabia que viria um batismo de fogo. E João Batista falou de Jesus, que ele ia enviar o fogo. Jesus morreu, ressuscitou, voltou para o Pai. 50 dias depois da Páscoa, ele viu o fogo. Então vem o Espírito Santo de Deus de fogo. E o Espírito Santo de fogo traz uma língua. Para que é o Espírito de fogo? Por quê? Porque o Espírito de fogo traz o quê? Traz o quê? Traz vida. Lá no Vale dos Ossos Secos, profetiza ao Espírito. E quando mandou profetizar ao Espírito, então o que aconteceu? Eles estavam juntinhos, né? Ossinho com ossinho, carne com carne. Não, depois mandou soprar o Espírito. Sopra o Espírito. Então uma outra epifania, sopro e fogo. Sopra o Espírito neles, para que eles vivam. Ok? Amém?
Agora vamos lá, presta atenção. Está prestando atenção? Então agora o Espírito é fogo e uma língua. Vamos lá, tá vendo? Por isso que eu vou estar insistindo com você. Também é vento. Presta atenção agora. Quando o Espírito Santo de Deus vem de fogo, o que ele causa? O que ele causa? O avivamento ele pode ser percebido como o quê? Como sinais e maravilhas? Só isso? Se não é isso, mais o quê? Oi? Transformação de quem? De quê? De vida. Só isso? Presta atenção em algo que você nunca mais vai esquecer. Deus é um Deus de comunidade. Quando a gente traz o Pentecoste somente para o sinal de poder, de transformação, você está pensando em uma pessoa transformada e cheia de poder. Mas quando o Pentecoste ele traz que não se falou e não se viu, quando o Espírito Santo de Deus desceu sobre os discípulos, não tem nenhum aleijado se levantando ali, não tem nenhum cego enxergando ali, não tem nada ali, não tem nenhum coxo saindo, andando, correndo, não tem ninguém ali assim. Agora vem cá, a gente precisava ser cheio do Espírito para poder curar pessoas? Não. Os discípulos antes do Pentecoste também ressuscitavam, curavam e ministravam, inclusive batizavam. Então o Espírito Santo de Deus veio. Amém? Glória a Deus. E para que o Espírito Santo de Deus veio? Agora eu bebo uma água quando você pensa. Se nós tivéssemos o sonoplastia aqui, agora ia ficar aquele som. Tic, 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 tic. Testemunho para quê? Opa, agora você quase achou o prêmio. O Espírito Santo é fogo, ele trouxe a chave. O Espírito Santo é fogo, ele trouxe uma língua. O exército lá de Ezequiel, eles estavam sequíssimos e para que serve a língua? Para quê? Para unir. Quem? Quem está separado. Por isso o Espírito Santo de Deus nos chamou e nos deu o ministério da reconciliação. Por isso o Espírito Santo de Deus não é para ego. O Espírito Santo de Deus tem a ver com nós. Mundo, alcance global. Por que vem um Pentecoste? Porque o Senhor fez a igreja dele nascer para que através da igreja dele todos conheçam a respeito de Jesus Cristo. Como? Pelos sinais das maravilhas? Vamos lá, pelos sinais das maravilhas? Pelos sinais das maravilhas? Pela palavra, sinais das maravilhas? Jesus fala sobre isso. Quando Jesus ele faz a oração de intercessão, a oração intercessória de Jesus, ele dá a chave. Para que nós sejamos um, para que o mundo creia. Eu não acredito em um Pentecostes que não traga unidade no meio da casa de Deus, vocação de propósito e destino, que toque em outras almas. Tudo aquilo que nós chamamos de avivamento, que são momentos de visitação do poder de Deus, que não te impulsionou a clamar pela salvação do perdido e não te levou a responsabilizar para gerar discípulo, não é Pentecostes. É apenas uma visitação. Semelhante a que houve no deserto. Quando aquele povo saiu do Egito, teve milagres e mais milagres, mas não entrou na terra prometida. O verdadeiro Pentecoste de Deus tira você de você mesmo. O verdadeiro Pentecoste de Deus te coloca numa visão mundial e numa disposição de ser serviço ou servir ao mundo. Todo homem que foi tocado por um Pentecoste genuíno e verdadeiro, ele vai viver uma crescente progressão que o levará a morrer por Cristo. Porque ele vai ser gerado uma maturidade conforme Cristo é. E ele entende
que as coisas para começarem a ter vida, precisa que o quê? Que o grão lançado na terra, ele precisa morrer. Então fala assim, não existe nenhum avivamento se não houver morte antes. Ok. Agora, o que é o avivamento? É a manifestação poderosa de quem Deus é, através dos seus filhos, que nós traduzimos como igreja. Avivamento é Deus vindo, tocando a terra e fazendo coisas incríveis na terra, que também são traduzidos como sinais das maravilhas, mas convertendo o homem e a mulher mais vil, de mais duro coração, e este homem e essa mulher agora entrega a vida dele para Jesus, e começa a viver uma vida santa, que glorifica a Deus agora. E Deus então ele faz um colapso, ele vai colapsar o sistema mundial. Por que ele vai fazer isso? Porque as estruturas demoníacas, elas perdem o seu valor. Porque agora nós quebramos as resistências das regiões celestiais através de Cristo Jesus, porque nós guerreamos no ambiente de Efésios. A nossa luta não é contra as carne ou sangue, mas contra os principados e potestades desse mundo tenebroso. E isso Paulo já dizia em Efésios. A gente precisa entender isso, porque se nós não entendemos isso, nós vamos continuar brigando uns com os outros. E conforme eu disse para vocês no domingo passado, todas as vezes que Deus nos chama para orar por um avivamento, Satanás, ele vai gerar discórdia no meio da casa de Deus. Se você não entendeu isso ainda, você vai acabar, meu irmão, minha irmã, saindo da igreja. Por que você vai sair da igreja? Porque você não discerne as coisas espirituais, traz tudo para o natural, e você vai fazer guerra com o natural. A sua guerra não é no campo natural, a sua guerra é no campo espiritual. Todo avivamento vem do céu. E todo avivamento, ele já está pronto. Jesus é o avivamento, e ele nos deu o Espírito Santo de Deus. O avivamento já está pronto. O que precisa para o avivamento acontecer? Que a terra concorde com o céu. Lembra? Então nós começamos a emitir declarações. Lembram disso? Ponto de contato. Nós fazemos um ponto de contato, nós começamos a orar e começamos a pedir a Deus para que Ele possa derramar sobre a gente um grande avivamento. Agora preste atenção no que eu quero que você entenda aqui agora, para que a gente possa ser bem didático, bem pedagógico à igreja, porque você disse que você acredita no avivamento, como eu também afirmo que eu também acredito no avivamento. Você disse que você deseja o avivamento, como eu também afirmo que eu desejo o avivamento. Aliás, eu acredito que só avivamento para salvar o Brasil e o mundo. Eu não acredito nem no Lula, nesse eu não acredito mesmo, e nem no Bolsonaro. Eu acredito verdadeiramente quando a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo acordar na face da terra, tomar o seu lugar, a sua posição e começar a transformar todos através não de um culto poderoso, mas de testemunhas poderosas. Porque tem um monte de culto poderoso, tem muita gente tendo muito poder, fazendo muitas coisas e colocando dinheiro na cueca, colocando dinheiro no calçado, tem um monte de gente desviando verba, mas quando você vai ver num culto é língua estranha para lá e para cá. Presta atenção, mas por que isso acontece? Porque Deus não revoga o dom. Deus deu o dom, o cara pode estar encardido, mas tem um dom, vai funcionar o dom. Então, eu quero levar você para um estágio de um avivamento que não vai ficar somente restrito aos sinais e às maravilhas. Tudo bem? Amém? Glória a Deus? Amém? Aleluia? Sim ou não? Fala comigo então, fala assim, amém. Você está entendendo isso? Parece que está morto. Bom, se você estiver morto, vai começar um avivamento. Bom, então veja só, por que o avivamento não vem? Por quê? Porque não há unidade com o quê? Porque não há unidade aonde? Aonde que não há unidade? Aonde? Aonde? Na igreja não há unidade? Irmão, por que não existe unidade na igreja? Porque não existe unidade com o propósito de Deus. Quando não há unidade no propósito de Deus, a gente vai viver o quê? Querendo empregar o nosso querer na igreja. Então são brigas de direitos e deveres. Então nós vamos brigar entre a gente. Por quê? Porque a gente nem concordou com o propósito. Aliás, qual é o propósito que Deus criou você? Para que Deus te chamou? Você é filho de quem?
Jesus disse o seguinte: ei, antes de vocês irem para o mundo, esperem no cenáculo. Até que, ele não disse os dias. Ele falou, até que seja revestido alto. O que Jesus está falando com ele assim? Calma, ainda tem coisa para fazer dentro de você. Até que. Então, a primeira questão que a gente precisa entender é que avivamento é fruto de perseverança. Agora, deixa eu te explicar uma coisa, para você entender isso aqui. Em nome de Jesus, fala assim, em nome de Jesus. Abre meus olhos. Espírito Santo de Deus. O avivamento não acontece porque a gente não ora. Você não ora. E quando você ora só para você. O avivamento não acontece porque nós não somos achados no lugar da oração. E quando estamos lá, ficamos 1 minuto, 2 minutos. E cumprimos um preceito religioso. O avivamento não acontece porque você e eu estamos mais preocupados com as coisas deste mundo que as coisas do céu. O avivamento não acontece porque eu e você ainda não choramos pelos perdidos. Porque eu e você ainda não choramos por cidades. Porque eu e você ainda não morremos. Sabe por que o avivamento não acontece? Porque o culto bom é o culto que faz cosquinha dentro do coração da gente. Porque o culto bom é o culto onde eu escuto e falo assim, a sua vida vai mudar. Yes! E nos nossos cultos a gente está querendo mais que Deus se ofereça para nós do que nós nos oferecemos para Ele. A gente está mais preocupado em Deus fazer o culto bom para a gente do que a gente cultuar Deus quem Ele é. Por que o avivamento não acontece? Porque nós não temos paixão, nós não temos compaixão no nosso coração pelo perdido. Por isso que o avivamento não acontece. Você entendeu isso, em nome de Jesus? Irmão, presta atenção. Tudo começa na oração. Tudo começa na oração. Você pode conhecer a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Você pode ter decorado a Bíblia todinha. E nem sabendo toda a Bíblia, você não é uma ameaça no inferno. Que isso, pastor? Pegou pesado? Não, peguei não. Sabe quem deve conhecer mais Bíblia do que você? Do que eu, com certeza ele sabe mais do que eu. Quem sabe mais a Bíblia do que eu? O diabo. O diabo conhece mais a Bíblia do que eu conheço. Eu acho que o diabo conhece mais a Bíblia do que vocês também conhecem. Mas o diabo é o? O diabo é o? Por que o diabo é o diabo? Porque quem que era o diabo? O anjo de luz. Qual era o nome do diabo? Lúcifer. Ele era o quê? O esplendor da criação. Pensa num cara top que Deus criou, era o tal do Lúcifer. Chefe da música celestial. O cara tinha brilho. Quando é que o Lúcifer vira diabo? Quando ele se rebela com o propósito do qual Deus havia criado ele para ser. Quando é que nasce um diabo? Quando é que nasce um diabo? Quando você sai do propósito de Deus para viver seu propósito do seu coração. Você virou o diabo. Que isso, pastor? Pegou pesado? Não. Jesus, ele estava falando lá com o povo dele. Eu não lembro onde, qual é o evangelho. Que ele estava falando que... João 6:32, quando ele começa o discurso dele, ele vai falando assim... E conhecereis a verdade vos libertará. Ele vai no discurso, ele termina falando com o cara assim, vocês são filhos do diabo. Pode pegar o texto, no finalzinho ele fala assim, vocês são tudo filhos do diabo. Vocês estão falando que vocês são filhos de Abraão, Abraão falou de mim, vocês não creram em mim. Abraão creu em mim, vocês não creram, então vocês são tudo filhos do diabo. Fala assim, então quando é que nasce o diabo? Quando que nasce um diabo? Quando você sai do propósito de Deus, o qual Ele estabeleceu você para
para ser e viver. Conhecimento te deixa juntinho, igualzinho o diabo. O que transforma? O que transforma? O quê? Tá, obedecer. Mas eu já dei o spoiler. O que te transforma? Oração. Não é paixão, é oração. Seja sincero, quem tem vontade de orar aqui, levanta a mão. Acorda todo dia com vontade de orar. Você acorda todo dia? Todo dia você concorda com a vontade de orar? Ora todo dia? 1 hora de oração todo dia? 5 minutos, né? Por que a oração é tão difícil? Por quê? Porque a oração move o céu. A sua inteligência não, mas a oração gera, muda. Por que o problema da nossa geração é tempo? Esse dia eu acho que eu falei na terça-feira aqui. Se foi meus alunos de terça-feira, cadê vocês? Levanta a mãozinha, meus alunos. Amém, I love you. Aleluia. Só matricular. Matricular é só vir. Terça-feira, resenha teológica, tá? Meus alunos, Summer Love. Eu não sei, é o que vem na minha cabeça, né? Digam para mim, por favor. Foi nessa terça-feira que nós trabalhamos e falamos que o grande problema mundial é o tempo? Foi? Foi, né? Foi, não foi nessa terça? Você não estava nessa terça? Estava? Foi nesse? Não, então não foi nesse, não. Foi no outro. No outra terça, não foi? Que você matou a charada do filme, né? A gente está falando em código. Então, um monte de gente não está entendendo o que a gente está falando. Deus tem misericórdia deles, esclarece. Não, estou brincadeira. Mas o que eu quero que vocês entendam. Acho que foi meu filho, o Pedro. Não, foi a Sofia. Sofia, a gente está voltando com ela da escola. A Sofia falou comigo assim: pai, o tempo está passando tão rápido, né? Eu falei com ela assim: não, o tempo sempre andou conforme ele anda. São 365 dias, 24 horas por dia, sempre foi igual. O tempo não está acelerado. O tempo continua sendo tempo. Mas o tal do Satanás quer que você entenda que o tempo foi acelerado. Para quê? Para que ele quer que você entenda isso? Para quê? Porque ele é mentiroso. Porque uma verdade te liberta e a mentira te escraviza. Por que ele quer que você acredite nessa falácia, que o tempo está acelerado? Para que você dê desculpa da sua falta do tempo para o tempo. Como assim, pastor? Esclarece melhor isso. Para que você seja igual a Adão e Eva, que dê desculpa da sua queda ao outro. Por que nós não temos tempo? Porque você e eu, nós estamos acelerados. Por que nós estamos acelerados? Porque nós estamos correndo atrás de outras coisas que não é o Senhor. Porque nós estamos gastando nossos dias para ganhar dinheiro, para fazer as coisas, e nós não olhamos mais para a nossa família e não buscamos mais Deus em oração. Por isso, 5 minutos de oração basta para a gente, porque é o que eu tenho para dar para Ele. Como essa geração vai viver o avivamento? Como essa geração vai viver o avivamento? Estou te perguntando. Como nós vamos viver um avivamento? Irmão, eu quero que você saia daqui dizendo para você assim: eu sou um hipócrita. Eu quero que você saia daqui olhando para você no espelho e falar assim: tu é um hipócrita, você faz teatro. Porque nós falamos uma coisa e não somos aquilo que nós falamos, nós não empenhamos a nossa palavra em nada. Que isso, pastor, está pegando pesado? Eu preciso que você encontre, que você veja a podridão, a miserabilidade do teu coração, senão você não grita por salvação. Aqui na IMV, vai mudar a tua história! É difícil encontrar isso aqui. Aqui a gente estica.
Tá bom? Amém? De repente você bateu na igreja errada. Deus deu nada, você bateu na igreja certa. Se Deus trouxe aqui, filha, é porque Ele arrumou uma arapuca para você hoje, tu está lascado. Foi Deus que te trouxe aqui, tu está lascado hoje. Amém, Mary? Meu Deus, hein? Glória a Deus. Entendemos aqui? Primeiro round, foi legal? Eu acho que foi o segundo, né? Ok. Vamos lá. Olha só. Olha o que dizem os grandes avivalistas, né? Nossas orações não nos custam nada. Nem mesmo demonstramos forte desejo de orar. Fica tudo na dependência da nossa disposição. E por isso oramos de forma intermitente. E é uma palavra, né? Espasmódica. É aquele livro do Tardo, porque é Tardo do Avivamento. Então ele é antigo, né? Edição. Eu preciso de atualizar essa palavra. Espasmódica parece que até visitação de demônio, né? Mas não é não, eu sei, é tempos em tempos, né? Então veja só, olha que interessante. Estou cada vez mais convencido de que as lágrimas são um elemento indispensável à vida de um avivalista. Nós temos chorado por quem? Para um pouquinho. Pega na sua mente, por favor, agora. Por um minuto eu vou pedir para você fazer isso. Qual foi o dia que você orou? Responda para você, por favor. Que dia você orou? Vem cá. Mais do que 5 minutos. Qual foi o dia que você orou, por favor? Pensou? Trouxe a mente? Orou por quem? Qual é o motivo da sua oração? Por favor, vá lá. Você orou por quem? Você? E quando você orou por você orou para quê? O que você quer que aconteça com você? Qual é o motivo da sua oração? Aí eu orei por mim, mas eu estou orando para que algo aconteça para mim. Vamos fazer uma lista de orações presumíveis que acontecem, de oração para nós. Vamos lá? Uma porta de emprego. É uma oração? Não estou dizendo que ela não é uma oração importante, ela é. Me ajuda com outro agora. Eu dou o primeiro, você vai no segundo. Vai, mais um motivo. Mais um motivo, por favor, vai. Minha saúde, minha prosperidade. Hã? Para o meu filho, para a minha família. Ok. É esse tipo de oração que eu estou dizendo. Vamos pensar. Vamos ser sérios. O pastor está falando que Deus não se importa, Deus se importa com você, filho. Mas você lembra que eu comecei falando com você aqui, que o Pentecoste veio. Pentecoste é fogo de Deus para quê? Fogo para quê? Para unir uma língua. Então, vamos lá. Osso seco, você disse para mim que é um ambiente muito bom para o fogo do avivamento. Você concorda comigo? Sim ou não? Por quê? Por quê? Hã? Por que é favorável para Deus fazer? Não. Não é só Deus, não. Quem? Deus fez sozinho? Deus fez com quem? Com o profeta. Vem cá. Pode ficar aqui na frente aqui. Vem cá, Thaís. Você também está chupando o dedo, Lara, aqui. Vem também, Júlia. Fica aqui na frente aqui. Tudo tchau. Ah, é? Ficou com o braço cruzado? Vem você também, Bia. Amém. Deixa eu pedir. Não olhou para mim? Pode vir, Milena. Fica aqui, Milena, do lado de cá. Dobra o seu joelho aí e ora aí. Isso, ela está orando aqui. Fica você ali. Você pode ficar aqui. Júlia, fica do lado de lá, perto do Maicon lá. E Bia lá. Isso aqui é tudo osso seco. Esses 4 meninos aqui, tudo osso sequinho. Olha aí, tudo sequinho. Está vendo?
Cara de osso seco. Fica aí. Ela está orando aqui. Vem cá, Vitor. Você é Deus. Traz dela agora. Ela está orando. Põe a mão no ombro dela. Aproxima do ouvido dela. Entrega a revelação para ela. Ela está orando. Ela está apresentando. Ela estava orando, orando por Muriaé. Está orando pelos jovens. Ela está igual a Abacuque. Até quando vou ver violência? Até quando? Até quando? Até quando? Está reclamando. Aí ela colocou na torre de vigia. E começou a falar, e Deus começou a entregar os mistérios. E quando Deus começou a entregar o mistério, Deus colocou nela o quê? O que Deus colocou nela? Deus colocou nela o Espírito que é? Colocou nela o Espírito que é? Fogo. Por que o Espírito é fogo? Porque não tem como você não ser alterado quando o Espírito Santo de Deus dentro de você. A Bíblia não fala que o Espírito é gelo. A Bíblia fala que o Espírito é fogo. Agora, a Érica fez lá uma dinâmica com as crianças. Colocou fogo lá, meu amor? Você pediu para eles aproximar a mãozinha do fogo? Não? Poxa, eu tinha dado esse spoiler para você, né? Porque quando você não vai botar a mão no fogo, mas quando está o fogo aqui, você chega perto do fogo, o que você sente? O que você sente? O que você sente? Uau! Agora veja só, o Espírito Santo de Deus ele é conhecido como fogo, e não tem como ele entrar dentro de você não sentir nada, não ser alterado. Então o Espírito Santo de Deus veio como fogo nela e colocou dentro dela uma língua. Agora, essa moça cheia de fogo, com uma língua de uma revelação, vai tocar em osso seco. Então ela vai bater agora, ela vai dizer assim, junta aí. E ela está profetizando, e de repente chegou as meninas pertinho dela, vai, chega, tá tudo lá na faculdade e tal, pode levantar, não, calma, não, você bota a mão nela ainda não, só juntou. E aí olha só, aí ela está cheia de fogo, aí ela bota a mão ali, a mão você está dizendo, só na Beatriz, bota a mão na Bia, só na Bia, botou a mão na Bia, ok? Glória a Deus. Então ela está ministrando Jesus, ela está falando de Jesus, é discipulado de Jesus. Então de repente o coração dela ficou aquecido, ela aprendeu a entrar no lugar secreto da oração, ela está ouvindo Deus, e de repente Deus fala com a Milena assim, libera essa palavra profética para a Bia, pegou fogo nela, fogo nela, sabe como? Não é gelo, é fogo. Aí pegou fogo, e de repente aquele osso sequinho pegou fogo. Mas aonde o fogo está? Perto de algo que é seco, é combustível para queimar. Você está entendendo isso? Então um fogo perto de um osso seco, e um osso que era seco perto de outro osso seco, e assim seco faz com que o ambiente seja um ambiente de fogo. Para que veio o Pentecoste? Para que você toque no mundo, para que através da sua vida milhares e milhares de pessoas aceitem Cristo e tenha fogo dentro dele. Por isso ele te deu uma língua. Ah, pastor, amém. Tu fala amém, mas segura essa agora. Quem que você está tocando? Pedaço de gelo. Pode sentar, por favor. Pedaço de gelo. Quem que você está tocando? Quem que você toca pedacinho de gelo? Com essa oração egoísta que só sabe pedir para você. Quem que você toca o pedacinho de gelo que só sabe olhar para o seu umbigo? Quem que você toca o pedacinho de gelo que quer que todo mundo resolva o seu problema e você não assuma a sua responsabilidade? Quem que você está tocando o pedacinho de gelo? Hipócrita, sem vergonha. Se o meu evangelho não serve para tocar em outra pessoa, então não é o evangelho de Cristo. Se o evangelho que eu digo que eu vivo não me leva a orar pelos perdidos e a chorar pelos que perdem, nós não estamos vivendo o evangelho de Cristo. Nós fazemos culto para nós mesmos. Nós adulamos a nós mesmos. Presta atenção em outra coisa que eu quero que você entenda. Todo avivalista, todo homem, toda mulher avivado, ele prega a verdade. Ele denuncia o pecado. Irmão, presta atenção.
Nossa, o pastor é tão... O pastor fala os negócios, né, não respeita, não respeito não. Cadáver, defunto. João Batista respeitava? Raça de víboras, quem o induziu a fugir da ira vindoura? Jesus respeitava? Sois filho do diabo. O que aconteceu com João Batista? Ele o que, Vitor? Cortaram a cabeça de João Batista? Por quê? Porque falou a verdade. Por isso o Evangelho, Jesus está dizendo o seguinte: se você quer ser meu discípulo, toma a tua cruz, segue-me. Sabe o que Jesus está falando? Você não tem como ser discípulo se você não morrer para o mundo. Sabe o que Jesus, a versão mais atualizada, sabe o que Jesus está falando com a gente? Você não tem como ser meu discípulo se você não me entregar a sua cabeça. Aliás, sendo coerente com o texto bíblico, no corpo de Cristo só tem uma cabeça. E sendo coerente com o corpo de Cristo, então todo mundo, para ser corpo de Cristo, tem que ter a cabeça decepada. Para que Cristo seja o cabeça, o governante, aquele que diz a respeito das nossas vidas. Porque a Bíblia fala que a gente é corpo, mas a Bíblia não fala que a gente é cabeça. Está entendendo isso, em nome de Jesus? Então deixa eu te explicar uma coisa. Você quer viver o avivamento, irmão? Quer mesmo, de verdade? Vai amarelar agora? Vai fazer igual lá os tantos mil de Gideão? Vai correr? Vai perninha bambear? Vai acovardar? Vai ou não vai? Não, lógico que vai. Sempre tem os covardes. Agora presta atenção. Com Pedro foi assim, lembra do Pedro? Ô Jesus, estou disposto a morrer por você, hein? Eu acho que ele até estufou o peito, né? Estou disposto, Jesus, onde você for eu vou. Morro por você, luto contigo. Pedro. Ô Pedrão. Hoje vai ter um galo que vai cantar aí. 3 gols do galo. O torcedor vai vibrar 3 gols do galo. Gol, gol, gol. E antes do 3º gol do galo, você vai me negar, Pedro. É a versão mais atualizada, né? Você viu, né? Super atualizada, né? Você vai me negar, Pedro. Não vou. O que Pedro fez? Negou. E o que Jesus fez com Pedro? O que fez? O que Jesus fez com Pedro? O que Jesus fez com Pedro? O que ele fez? Ele o quê? Não estou entendendo. Não. Antes de avivar, o que ele fez com Pedro? O que ele fez com Pedro? Vamos, gente. O Satanás me pediu. E o que Jesus fez por Pedro? Eu intercedi por você. O problema é que a gente quer o fogo sem intercessão. O problema é que a gente está olhando lá na frente, quando ele foi lá, comeu pão e peixe, na beira da praia, num lugar paradisíaco, que mexeu na memória de Pedro, fez ele lembrar do chamado propósito que estava sendo esquisito. O negócio que a gente tem esse cenário, que esse cenário é paradisíaco, esse cenário ele é bom, comer peixe é bom. Estar com Jesus é ótimo. E naquele ambiente, então, ouvir de Jesus falar assim: ô meu filho Pedrão, eu não desisti de você, você é o cara, continuo acreditando em ti. Então Pedrão, mesmo você não me amando da forma como você dizia que estava me amando, mesmo você falando para mim que você gosta de mim, já está bom, você vai pastorear minha ovelha. E o Pedrão está lá no Pentecoste, desce o fogo. A gente olha o cenário do fogo, mas a gente esquece que antes do fogo vir, Jesus pagou o preço da intercessão. E na intercessão ele suou sangue. Está entendendo isso? E a gente quer viver avivamento sem oração. A gente quer viver avivamento como um momento de um culto. Opa!
pastor falou que hoje é dia de Pentecoste, o fogo vai cair naquele lugar. Irmão, o fogo cai todo domingo. O único que não cai é você. Eu continuo de pé. Não, pastor, quando você botou a mão, eu caí, ei, falando esse tipo de cair, não. Estou falando é cair do seu orgulho, cair da sua altivez. Estou falando cair do egoísmo. Estou falando cair da imoralidade. Estou falando é cair da fofoca. Estou falando é cair da malignidade do teu coração. Estou falando é cair, largar essas coisas para lá e ressurgir como um novo homem. É isso que estou falando, se liga. Estou falando de coisas espirituais contigo. Vamos ficar refém de culto para a gente botar a mão na nossa cabeça até quando? Irmãos, se não tiver uma angústia no seu coração, ou no meu coração, a gente não ora. Se não tiver dor dentro da gente, se não tiver uma angústia dentro da gente, pelos perdidos, irmão, a gente não ora por eles. Se não tiver algo dentro da gente, que mexe com a gente, nas nossas vísceras, a gente não ora e nem se importa. Irmão, deixa eu te dizer algo. A gente pode começar a orar para que Deus coloque compaixão na gente. A gente pode começar a orar pedindo para o Espírito Santo de Deus mudar a gente, porque a gente está hipócrita demais. A gente está preocupado com a gente demais. E se você quiser um avivamento, tá, gente? Se você não quiser um avivamento, até Deus te respeita. Para a gente ir terminando. Amém? Amém, gente? Perdeu a fala? Oração não é só pedir. Quem foi que orou assim? Dai-me filhos, senão morrerei. Quem foi? Quem foi? Foi você, Ana, que orou assim? Tá. A Ana orou assim. Ok. Vamos contar a história da Ana. Por que a Ana orou pedindo filhos, senão ela ia morrer? Por quê? Porque ela não podia ter filho. Ela era estéril. Fala assim, Ana era estéril. E queria ter um filho. Mas não é só por isso que ela orou, não. Ela orou mais também por quê? Pode quê? Porque a esposa de Eucana dava muito filho. E a esposa de Eucana estava com o melequento aqui, outro na barriga, e sonhando com o terceiro. A mulher era frutífera igual coelho. E a Ana queria ter um filho, mas a Ana era humilhada. O que a Ana fez? O que a Ana fez? Um dia, Ana viveu uma vida de oração. E um dia, quando os judeus subiam no templo, o que ela fez? Não, essa é outra, né? Agora essa é de Samuel lá, né? Não, é mesmo, é verdade, é isso. É que eu estou com outra espina aqui para poder falar com vocês. Então ela está lá. E ela aparecia, meu Deus, fala assim, aparecia, fala assim, meu Deus. E o que ela fala? Eu estou atribulada. Irmão, a tribulação no coração de um homem leva o homem à oração. E aquela mulher orou tanto que Deus ouviu a oração. Quem nasceu de Ana? Quem nasceu? O Samuel. Qual era o ambiente da época? Casa profética caída. Vamos lá. A esposa de Manoá. Manoá, né? Pai de Davi. Não é? Não, quem é de Manoá é quem mesmo? Eu falei Davi? Meu Deus, Sansão. Qual era o contexto da época? Era uma opressão.
precisava de um libertador, um líder que pudesse libertar o povo da opressão. Tudo bem? De onde que Deus tira o seu líder, o Sansão? De onde? De onde que vem ele? Do ambiente de impossibilidade, de um ventre de esterilidade. A Isabel, que gerou João Batista, qual era a impossibilidade dela? Ela não podia ter filho. E o que Deus fez? Deu um filho. Agora, o filho nasce assim, Deus disse assim, fica grávida. Aí nasceu, que saiu. No outro dia saiu o filho. Foi assim? Não? Mas às vezes a gente parece que é assim, né? O que precisou acontecer para o filho nascer? Não, tudo bem, relacionamento. Segundo a versão de hoje, da escola dominical de hoje, como é que é o negócio de lá? Tico-tico no fubá, como é que é o negócio lá que foi falar? Tchaca-tchaca na buchaca. Não estou falando disso. O que precisou foi da perseverança do tempo. Imagina alguém com angústia no coração. Quando é que ela vai parar de orar? Para. Quando que alguém com angústia para de orar? Quando a angústia vai embora. Pessoas com angústia, elas são perseverantes na oração. Então deixa eu te falar uma coisa, essa geraçãozinha que a gente está vivendo, é uma frase do pastor Anderson Silva, ele fala, como é que é mesmo que ele fala da geração o quê? Geração Nutella. Não quer sofrer em nada. Quer tudo pronto. Olha para o seu irmão e fala assim, não é você não. Mas você deve conhecer o Nutelinha. Quer tudo pronto. Irmão, presta atenção aqui. Quantos anos que a esposa de Abraão ficou estéril? Quanto? 9 anos? 90 dias? 90 o quê? Meu Deus, 90 anos. Posso explicar uma coisa? Sabe como é que surge um avivamento? Você entendeu o avivamento como é que surge? Igual nasce uma criança. O avivamento é igualzinho uma criança está nascendo. Você precisa querer ter a criança. E quando você quer ter a criança, você precisa entrar num relacionamento, quarto secreto. Crianças são feitas no quarto. E lá no quarto, o que você faz para ter criança? Você chora. Você é estéril. Não ganhou uma alma para Jesus. Minha família está todo mundo para o inferno. Lá naquele lugar, você tem intimidade. Quanto tempo você vai ficar lá? Quanto tempo? Quanto tempo você tem que ficar lá, gente? Pega a chave de Atos 2. Em Atos 1:8. Quanto tempo? Quanto tempo? Até que. Fala assim, até que. Seu tempo é até que. Tá bom? Pastor, eu não entendi. Quanto tempo que é o tempo do até que? Até que as coisas aconteçam. Então, você precisa ter sua perseverança no até que. Tá bom? Entra no teu quartinho. Até que. Depois do até que, o que vem? Depois do até que, o que vem? Ó, cara, você tem que matar isso, tem que fazer gol. Vamos lá, Atos 2. Você está no até que. Depois vem o quê? Hã? Não, gente. Tem um de repente. Depois do até que tem um de repente. De repente. Quando eu estava no meu até que,
mesmo desanimado de estar lá, aflito de estar lá. De repente eu achava que o negócio não ia dar, porque ontem eu fui, anteontem eu fui, ano passado eu fui, estou há 3 anos orando sobre isso. Eu estou no meu ATQ, mas de repente o meu ATQ trouxe o Espírito Santo. E eu fiquei cheio de fogo e falando com a língua. Fiquei frutífero. Estou salvando vida. Estou transformando as cidades. Estou deixando um legado. Porque o avivamento vem de um até que para gerar um de repente. Você não entendeu isso? Acho que você não entendeu isso, entendeu? Amém? Quem entendeu isso, levanta a mão assim. Última frase que eu falo para a gente orar. Guarda isso. Os avivamentos acontecem em ambiente de esterilidade. Vou repetir. O avivamento acontece nos ambientes de esterilidade. Vou repetir de novo. O avivamento acontece nos ambientes de esterilidade. Com gente de até que. Finney afirma: o avivamento está contido em Deus. Portanto, podemos gozar de um despertamento espiritual conforme o seu poder que opera em nós, pois recebemos poder ao descer sobre nós o Espírito Santo. E não se trata de poder para realizar milagres, pois os discípulos já os realizavam antes mesmo do Pentecostes. E também expulsavam demônios. Também não é poder para organizar, nem para pregar, nem para traduzir a Bíblia, nem para conquistar novas terras para o Senhor. Tudo isso é válido. Mas será que temos o poder do Espírito Santo? Poder para restringir a força do diabo? Para destruir as fortalezas e obter o cumprimento das promessas? O que o inferno mais teme, senão uma igreja ungida por Deus, dinamizada pela oração? Você entendeu isso? Eu li do livro do avivamento para vocês, e todos os avivamentos surgiram por um processo de arrependimento, de oração incessante, de busca incessante. A história está nos mostrando um processo. Eu quero viver o avivamento. Na realidade, eu acredito que só o avivamento para nos salvar. Quem acredita também? Mas quantos estão dispostos a trazer o avivamento? Irmão, guarda uma coisa. Tudo começa na oração. Eu vou dizer para você uma dor do coração do pastor. Vou compartilhar com vocês a dor do coração do pastor. Um dia nós sonhamos em ter uma torre de vigia nessa igreja, que fosse 7 dias da semana, 24 horas. Vimos que não foi possível ter essa torre de vigia ainda. Então nós começamos a fracioná-la em tempos que a casa fica aberta para uma oração. Abrimos determinado horário, até que na quinta-feira ela funciona de 6 da manhã até as 21 horas. E qual é a angústia do coração do pastor? É porque talvez as nossas ações não traduzem o que a boca está falando. Porque nós temos pouco tempo para estar no lugar orando. Qual é o reflexo disso? Você não ora nem na sua casa? Vai vir orar na igreja?
Qual é o reflexo disso? A angústia está aumentando. Desgraça está batendo na tua porta. Nossa família está avacalhada. A cidade de Muriaé, todo dia tem gente morrendo na estrada. Os bares estão lotados. As festas estão cheias de gente. E de repente, numa dessas festas, está o seu filho lá. As bocas de fumo estão pegando, crescendo. A maldade está imperando. E o que a bela igreja está fazendo? Nós nos tornamos a bela adormecida. A gente sonha como quem dorme. Por isso a gente não realiza o que sonhamos. Porque estamos dormindo. Você entendeu isso? Amém? Glória a Deus. Amém. Olhe para a bela adormecida do seu lado e fala assim: como é que está o sono? Foi a bela adormecida que teve que ter um beijo para acordar, é isso? É isso? É? Beijo. Quando os céus beijam a terra. Tem uma canção assim. Beijo de Deus. Irmão, eu quero chocar você mesmo. Essa pregação poderia ser comparada à sessão de Jack o Estripador. Mas tem lógica, até na minha brincadeira tem lógica, porque a parte mais interior do homem é o intestino. Sede das suas vontades. O avivamento acontece quando você é tocado nesse lugar. Amém? Vamos orar? Mas não é só hoje não, hein? Tá bom? Amanhã, depois da manhã. Amém, gente? Glória a Deus. Você tem algum motivo para orar? Tem ou não tem? Quem tem, levanta a mão. Deixa eu ver aqui. Ok. Então eu vou te falar uma coisa. Nós vamos orar aqui. O culto já acabou. Quer dizer, o culto não acabou. Eu estou falando, ensinando uma coisa errada com vocês, né? O culto é todo dia. Nós adoramos Deus todo dia. O momento do templo acabou. Vai ficar aqui quem quiser orar. Quem quiser ir embora comer, pode comer hambúrguer. Deve ter alguma casa em promoção. Ainda está tendo um negócio lá de Pirapanema lá? Não acabou? Senão seria uma boa para ir para lá, hein? Comer uns quitutes gostosos lá, né? Sei. Você escolhe o que você quer fazer. Vai para onde você quiser ir. Mas se você, de alguma maneira, irmão, foi mexido, se as tuas vísceras foram expostas, e se você começou a ficar cansado de ser quem você é, eu acho que você deveria ficar aqui um pouquinho. Eu acho que você deveria falar um pouquinho com Deus. Estou dando só uma dica. O que eu vou fazer aqui? Responde o que Deus falou contigo. Deus falou com você? Deus te acordou? Em bela adormecida, te acordou? Deu um beijinho em você? Acordou você? Ficou de pé? Vamos orar então? Amém? Glória a Deus. Paga a luz para a gente. Mas não é para dormir não, tá? Para orar.